Daí, tudo deu certo? Pode ficar à vontade para começar aí, para tomar a frente aí do estudo. Bora então. Vamos estar dando sequência aqui, né, no capítulo 9, né, educação na perspectiva, né, puritana, né. Hoje, dando sequência aqui, nós vamos falar, né, qual que era a definição, né, de John Milton em relação à educação cristã, né, a importância das artes liberais, né, para os puritanos, né, a questão da verdade, né, que os puritanos viam, que toda verdade, né, é uma verdade, né, que procede de Deus, né? Então hoje nós vamos prosseguir, né, nós vamos falar a respeito desses temas. Então, qual que era o objetivo cristão na educação, né? John Milton, ele diz o seguinte, né, que o fim, então, do estudo, né, é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, recuperando o correto conhecimento de Deus e, a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo, ser como ele. Então, Milton ele define a educação, né, em termos do que ela se propõe a realizar, né? Então, na visão de John Milton, a educação não é aquilo a que as pessoas sempre a reduzem, né? Ou seja, né, completar um certo número de cursos, né, adquirir vários diplomas, ler vários livros, né, decorar várias fórmulas. Para John Milton, a educação ela não se resume, né, a isso, né? Milton ele estava menos interessado no quanto uma pessoa sabe, né, do que no tipo de pessoa que ela está se tornando nesse processo, né? Para John Milton não importa, né, o que você sabe, né? Se aquilo que você está aprendendo não serve para te fazer uma pessoa melhor, se aquilo não serve para você crescer, né? Se não serve para que você melhore como pessoa, né? Então não adianta ter conhecimento se você não está evoluindo e aplicando o conhecimento que você está adquirindo, né? Para Milton, o objetivo da educação ele deve focalizar, né, o relacionamento do indivíduo com Deus, né? Se essa educação ela é conduzida de modo correto, né? Isso faz da pessoa um cristão melhor, né? Isso faz dela uma pessoa melhor, né? Já que o fim, né, primário do estudo é de conhecer a Deus, né? Então, para Milton, a educação era um processo de santificação, né? Já que dentro desse processo nós somos chamados a conhecer a Deus, né, de um modo correto, né? Quando nós fazemos o estudo diligente, né? Nós achegamos, né, conhecemos quem é Deus, né? E assim, né, nós vamos imitar o nosso Deus em tudo quanto foi revelado ao seu respeito, né? E nós iremos aplicar esse conhecimento de Deus em nossas vidas. Então, o objetivo da educação puritana era o de imitar e de ser como Deus, né? O objetivo deles era bem claro, né? E era promover a glória de nosso Senhor, né? Nós, como cristãos, nós somos chamados a imitar aquele a quem nós servimos, né? Nós fomos criados com esse propósito de glorificar a Deus, né? E nós devemos imitá-lo. E o melhor modo de imitar a Deus, né, é conhecer, né? E para conhecer a Deus é necessário fazer o estudo diligente da sua palavra. Então, com isso, nós devemos, né, promover a glória de Deus. Agora nós entramos numa parte, né, que foi muito importante dentro do puritanismo, né, que era o ideal, né, das artes liberais, né. Nós vemos que o objetivo puritano, né, além de promover a glória de Deus, né, através da educação, eles também queriam uma sociedade
educada, né, uma sociedade culta, pessoas que fossem capazes de lerem, né, e interpretar as escrituras. Enquanto o propósito da educação puritana era religioso, né, era no aspecto religioso, as suas faculdades, né, universidades, elas possuíam também outros conteúdos, né, como artes liberais, né, ou seja, pintura, escultura, arquitetura, poesia. Não era apenas conhecimento teológico, né? Eles também se dedicavam a outras ciências, né? Então, até para que as pessoas, né, elas fossem aptas para tudo, né, aptas em tudo, não importasse em qual profissão ela fosse exercer, né, ela seria um ótimo funcionário, né, ela seria um ótimo patrão, ela daria um ótimo testemunho, né, e influenciaria na sociedade, né, como cristão, né. Então, Robert Cleive ele vai dizer que quanto mais habilidade e conhecimento ele tem nas ciências liberais, muito mais cedo aprende sua ocupação e mais preparado estará nela. Né? Então, quanto mais cedo a pessoa ela se destaca, né? Ela se empenha em uma arte, né? Mais rápido, né? Ela vai estar apta a servir, né? Em determinada função, né? Ela vai poder servir melhor na sociedade a qual ela está inserida. O puritano Cotton Mather, né? Ele louvou o presidente Charles Chancellor da Universidade de Harvard, não apenas, né, por quão constantemente ele expunha as escrituras no hall ali da faculdade, mas também por quão sabiamente ele transmitia todos os conhecimentos liberais, né, aqueles que sentavam ali aos seus pés, né. Charles Chancellor, ele não era só um bom teólogo, né? Ele também dominava, né, outras ciências, né? E outras pessoas vinham aprender aos seus pés. E os estudantes de Harvard não apenas aprendiam, né, a boa teologia, né? Eles não aprendiam só a ler a Bíblia nas suas línguas originais, mas eles também estudavam matemática, eles estudavam astronomia, física, química, filosofia, poesia, história e medicina, né? Eles eram pessoas capazes, eles eram pessoas dotadas, né? Eles não eram pessoas leigas, né? Você não se assentava para conversar com um puritano somente sobre teologia, né? Eles tinham outros assuntos, né? E, só que essas outras ciências, elas eram abordadas, né, de um ponto de vista, né, que fosse engrandecer a glória de Deus, né? E ao aprender, né, essas ciências, elas deveriam ajudar, né, no desenvolvimento da sociedade. Os puritanos, né, eles não abriam mão, né, de outros tipos de conhecimento, né? Para eles era possível conciliar, né, é possível manter, né, os dois tipos de conhecimento de maneira saudável, né? É possível ter esse equilíbrio. O Tribunal Geral, né, de Massachusetts, ele entrou para a história, né, crendo que as habilidades nas línguas e nas artes liberais era acima de qualquer dúvida não apenas louvável, mas também necessária a pessoas educadas. Né? Então, os puritanos eles não faziam essa separação, né? Eles não ficavam fazendo essa dicotomia entre espiritual, né, e natural, entre a teologia e as outras ciências. O Leland Higgins ele vai hoje, né, dos ministros de tradição reformada, os puritanos, né, eram os que tinham uma educação universitária, né, eram os que tinham um ensino superior, né, e nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, com esse exemplo, né,
onde essa educação universitária ela é acrescida, né, de um treinamento no seminário, né? Não é somente uma educação religiosa, né, como em algumas outras denominações do Brasil, né? E tem denominação que nem exige, né, a educação religiosa, né, uma educação teológica, né? Apenas a experiência conta, mas para ingressar, né, como um pastor nas igrejas reformadas, era necessário não só o conhecimento teológico, né, mas devia, né, ter ali um estudo, né, em outras ciências, né, e como eu disse, a igreja presbiteriana é uma das que honram isso ainda nos dias de hoje, né. O Richard Bernard, ele vai dizer que a arte ou ciência, elas são úteis para o ministro, né? A gramática, né? A retórica, a lógica, a física, isso tudo para o ministro, né, que vai pregar o evangelho, ela tem pontos positivos, né? São coisas boas, né? O ministro ele deve ter um pouco de conhecimento de todas as áreas, né? Então, quando o ministro ele tem conhecimento das artes e das ciências, isso é útil ao seu ministério, até mesmo para transmitir, né, as verdades da Escritura de uma maneira mais proveitosa. Então, nós vemos que os puritanos eles não tinham o conhecimento de outras ciências e da Bíblia como rivais, né, como coisas antagônicas, mas eles viam como algo proveitoso, algo que poderia ser aplicável, né, e útil tanto na vida social quanto na vida pastoral, né. Aí, a respeito de toda essa importância que eles davam para artes liberais, nós chegamos, né, aqui a um dos focos principais desse capítulo, que toda verdade ela é uma verdade de Deus, toda verdade ela provém de Deus, né? Então aqui é o compromisso puritano, né, com o conhecimento humano, né? Que o conhecimento humano ele é baseado na convicção de que Deus ele é a fonte de toda verdade, né? Esse deve ser também o compromisso de todo cristão, né? Nós devemos aprender com os puritanos mais essa verdade. Então, toda verdade é verdade de Deus, né? Isso vai levar Richard Sibbes, né, a dizer o seguinte: a verdade vem de Deus onde quer que a encontremos, e é nossa e da igreja. Não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade onde quer que a encontremos é da igreja. Portanto, com uma boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Charles Chauncey, né, o presidente de Harvard, num sermão de formatura, ele diz o seguinte: não pode ser negado que toda verdade, seja quem for que a fala, vem do Deus da verdade. Então, o que permitia, né, aos puritanos, né, afirmar o conhecimento religioso, né, que é o conhecimento teológico, né, como o conhecimento humano, foi a ideia, né, de que Deus ele havia revelado a sua verdade em 2 livros, né, a Bíblia e a natureza, né, a criação. Edward Reynolds, respondendo aquelas pessoas, né, que atacavam, né, esse conhecimento humano, né, que provém da revelação de Deus na natureza, ele diz o seguinte: há um conhecimento natural de Deus em e por meio de suas obras, e um conhecimento sobrenatural pela revelação da palavra. E embora este seja o principal, o outro, entretanto, não é para ser depreciado, né? Por mais que nós devemos amar, né, o conhecimento das Escrituras, né, nós não devemos ter a revelação da natureza como coisas que não acrescentam em nada em nossas vidas, né? Thomas Sherpas, ele vai dizer algo parecido, que é o seguinte: lembre-se de que não apenas o conhecimento celestial
espiritual e sobrenatural descende de Deus, mas também todo o conhecimento e todas as habilidades naturais humanas. Portanto, ore muito ao Pai das luzes e das misericórdias, não somente por um, mas também pelo outro, né? Então, tanto o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, quanto o conhecimento que adquirimos em outras ciências, né? Se eles são verdadeiros, né? Eles provêm de Deus, então nós devemos pedir ambos, né? Tipos de conhecimentos a Deus, né? Tanto que provém de revelação especial, quanto aquele que provém da revelação natural, né? O homem, ele tem esse dever, né, de buscar conhecimento, né? Tanto na Bíblia, né? Quanto de outras ciências, de outras artes, né? O homem, ele deve estar apto, né? Ele deve estar preparado para influenciar. Alexander Richardson, ele vai dizer que o mundo e as criaturas nele são um livro no qual a sabedoria de Deus é escrita, e aí devemos buscá-la. Então, com todo conhecimento, né, ele provém de Deus, né? Os puritanos, eles aceitavam as artes liberais, né? Eles não viam problema em conciliar as artes liberais como uma verdade que provém de Deus, né? E há muitas coisas, né, que nós podemos, né, usufruir, né, da produção, né, dos ímpios, né? Dentro da teologia reformada, né, nós conhecemos como a doutrina da graça comum, né? Eu não, só deixar claro, não concordo só com essa designação, né, mas eu concordo com a definição daquilo que é a graça comum, né, que é a doutrina que afirma que Deus, ele dota todas as pessoas, né, sejam crentes, sejam incrédulos, né, igualmente, né, com a capacidade para a verdade, para a bondade e para a beleza, né? E João Calvino, né, ele nos diz o seguinte, né, ele traz uma citação tremenda para a gente entender a respeito disso, né, quando ele vai dizer que, ao ler autores profanos, a luz admirável da verdade exposta nele deveria lembrar-nos de que a mente humana, não importando quão decaída e pervertida da sua integridade original, ainda é adornada e investida de dons admiráveis do seu Criador. Se refletimos que o Espírito de Deus é a única fonte de verdade, seremos cuidadosos em não rejeitar ou condenar a verdade onde quer que ela apareça, né? Então, e nós temos um excelente exemplo, né, a respeito dessa questão, que é lá em Gênesis 4, né, versículos 20, 21 e 22, pós-queda, né, ali vai a respeito dos descendentes de Caim, onde vai dizer o seguinte: e Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado, e o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão, e Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubacaim foi Noema. Então, nós temos aqui, né, nesses versículos, né, o exemplo a respeito dos filhos de Caim, que não eram pessoas regeneradas, né, mas produziram elementos, né, tanto para o benefício daquela época, né, e que refletem, né, nos dias de hoje, né, a criação das tendas, né, a harpa, né, e ferramentas cortantes, né. A respeito das ferramentas cortantes, por mais que se evoluiu, né, hoje nós temos ferramentas melhores, mas surgiu ali naquele contexto, né, o pontapé inicial foi ali, né. Salomão, ele disse, né, que não há nada novo debaixo do sol, né. Então, as facas cortantes não é algo novo, né. Ela melhorou, né, mas saiu, né, de um ímpio, né, foi criação de um, né, e nós nos apropriamos disso, né. E
a harpa também, a flauta, né, embora inventada por íntios, elas são usadas, né, pelos santos no louvor ao Senhor, né? Nós, né, nos apropriamos disso para louvar, né, para adorar o Senhor, né? O problema não é por quem é criado algo, né? Mas sim para qual fim vai usar, né? E nós sabemos que algo ele pode ser criado por um cristão e ainda assim ser usado com a motivação errada, com a motivação pecaminosa. Então, né, Deus ele dá a bênção tanto aos ímpios, né, e quanto para os cristãos, né, e quanto que para os ímpios, né, essas bênçãos, né, elas servem, né, para a sua própria condenação. Então, com essa compreensão, né, do que é essa graça comum dentro da teologia reformada, né, que Deus abençoou justos e injustos, né, permitia os educadores puritanos, né, aceitar a validade do conhecimento pagão, né. O Richard Sibbes, né, vai dizer que desde que a verdade ela vem de Deus, nós podemos ler autores pagãos, né, já que toda a verdade ela procede de Deus, ela é em última análise uma verdade que pertence a Deus, né. Mas só que com tudo isso, né, nós devemos ser responsáveis, né, ao ler esses tipos de autores, né. John Owen ele vai dizer que nós devemos ler sempre os melhores compêndios de nossos opositores, né, para estar bem inteirado do que eles ensinam, né, para que não se cometa falácias, né, no debate, né, para rever a sua própria opinião, né, e para refutar e responder de acordo com a verdade, né. Então, se você não conhece aquilo que seu adversário escreveu, né, e você só ataca simplesmente por ser contrário, você está sendo desonesto, você não está tendo compromisso com a verdade, né? Se você não conhece aquilo que seu adversário produz, né, você não irá respondê-lo à altura. E os puritanos eram pessoas que sempre estavam envolvidos em controvérsias, né? Eles não respondiam, né, os seus adversários simplesmente por responder, né? Existia um debate, né, em que primeiro se lia aquilo que o oponente escrevia, né, e depois se respondia, né, à luz, né, da piedade também, né. Não era respostas, né, que visavam simplesmente a humilhação do oponente, mas que visava, né, estabelecer o verdadeiro evangelho, né, glorificar, né, a Cristo, né, e dissipar toda mentira. Citando esse exemplo aqui, né, da questão quando Richard Sibbes ele cita a respeito de ler autores pagãos, né, Paulo em seu discurso em Atenas, lá em Atos, capítulo 17, no versículo 18, ele diz: nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está, né, usando ali a fala de poetas gregos, né? E essa é uma verdade que Paulo está citando aqui, né? É verdadeiro que em Deus, né, em Cristo, nós vivemos, né? Nós nos movemos, nós existimos, né? Então, por mais que essa frase, ela seja de um poeta pagão, né? Ela não deixa de ser uma verdade, né? Mas é claro, como eu disse, nós devemos ter cuidado, né, com aqueles que nós lemos, né? Nós devemos estar preparados também para ser acometidos por qualquer tipo de mentira, né? Nós devemos saber o que nós estamos lendo. Alguns dos irmãos querem perguntar, comentar algo? Então, seguiremos para a última parte aqui, né, do estudo, a última parte desse capítulo 9, que é onde se cita, né, uma educação completa e generosa. Então, o objetivo dos puritanos era que as pessoas, né, elas
elas fossem capazes e qualificadas, né? John Milton, né, mais uma vez citando ele aqui, ele vai dizer que chama de uma educação completa e generosa aquela que capacita um homem para atuar justamente, habilidosamente, magnanimamente em todos os ofícios, tanto privados como públicos, de paz e de guerra. Então, o cerne, né, para essa definição, para Milton, né, é que uma educação que libera a pessoa, né, para realizar todos os ofícios, né, tanto os privados quanto os públicos, né. A educação liberal, ela é abrangente, né, ela prepara as pessoas, né, as áreas, né, que ela for exercer algum ofício na vida. Então, para Milton, o efeito de uma boa educação é quando ela influencia as pessoas em suas vidas pessoais, né, e as torna membros produtivos na sociedade, né. Se o conhecimento educacional não produz isso, né, ele é inútil, né. Se o seu conhecimento educacional não serve para influenciar na sociedade que você está, se não serve para influenciar na igreja, na sua família, né, o seu conhecimento é nada. Você só está acumulando páginas lidas, você só está acumulando diplomas, né, fórmulas, mas o seu conhecimento ele não produz conhecimento, ele não capacita você a ser uma pessoa que está evoluindo. Então, quando o Milton ele fala a respeito de ofícios públicos também, não é apenas em respeito ao trabalho, né? Mas também ele está citando aqui que a pessoa ela deve ser um bom membro de sua igreja, né? É alguém que colabora, né, positivamente na comunidade, né? Você não deve ser somente um bom servo no seu trabalho. Você deve ser um bom servo tanto na sua comunidade quanto na sua igreja, né? Você deve servir em todos os lugares que você estiver, né? Você deve servir de bom grado, você deve influenciar. Então, a educação, ela tem o propósito, né, de abençoar tanto a igreja quanto a comunidade que você está inserido. E nós, né, como cristãos, né, nós somos chamados a servir em qualquer área, né? Nós somos chamados a servir em qualquer lugar que nós estivermos, né, para propagar, né, a glória de Cristo, né, e abençoar, né, a vida de nossa comunidade, né. Nós devemos levar ali a palavra do Evangelho, né, aos necessitados, né. Nós devemos levar o Evangelho ali na nossa igreja, né, para que a fé, né, de nossos irmãos, né, ela possa permanecer inabalável, né. Nós devemos servir em comunidade, nós devemos servir em igreja, né? E assim nós vamos seguindo, né, propagando a glória de Deus, né? Assim nós seguimos, né, vivendo para aquilo que nós fomos chamados, né? Que é glorificar a Deus, né, e gozá-lo para sempre, né? Os irmãos, né, tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Fique à vontade, Felipe. Ailton, só encorajar o pessoal para aproveitar esse momento para perguntar, né? Eu acho que essa parte dos estudos é uma das que eu acho que foram mais importantes para minha vida, né? Particularmente sobre os puritanos, né? Quando eu me converti, só bem rapidamente, só para mostrar a importância, eu tinha 14 anos de idade e entrei no primeiro ano do ensino médio, né? E aí eu cresci no meu pentecostal, onde o foco era igreja, era Cristo, era ler Bíblia, era estudar as escrituras e preparar pregação, mensagem e tal. E isso meio que inibiu a minha visão sobre os estudos, né? Então, eu nunca decaí na escola, sempre fui assim, bom de memorizar, né? Para responder bem numa prova e tal. Mas eu passei a ver a escola como um peso, né? Como uma coisa que não necessariamente deveria estar ali. Estaria me atrapalhando na minha vida espiritual, né? E, infelizmente, quando eu aprendi o que os puritanos ensinavam sobre que a Bíblia mostra com relação aos estudos, aí já era tarde demais, já tinha completado o primeiro, segundo, terceiro ano, e aí eu já estava
fora, já não tinha ido atrás de faculdade, não me preocupei com isso, né? Já estava jogada aí, né, por aí. Aprendi muito, muito tarde, né? Mas uma verdade, para mim, libertadora, que eu gostaria de ter aprendido antes, era justamente essa ideia de que você não existe essa divisão entre você estar estudando as escrituras, num sentido mais espiritual, e quando você está na sua escola, você está ali fazendo uma coisa que não tem a ver com vida espiritual. Isso está errado, né? É o contrário. A igreja que estabeleceu as universidades. Os puritanos abriram grandes universidades com essa visão que o Ailton colocou. Se fosse para resumir tudo que o Ailton ensinou, acho que eu colocaria 2 assuntos, né? O primeiro é de que Deus é o Deus da verdade, né? Ou seja, a educação, como John Milton falou, o objetivo dela é reparar o que nós perdemos com a queda. Quando Deus criou Adão, quem escreve sobre isso é John Owen, no livro Comunhão com Deus Trino. John Owen diz que quando Deus criou Adão do jeito que ele queria que o homem fosse, dotado de conhecimento para fazer a vontade de Deus, tanto espiritualmente como na terra, como ali governando, né, sobre os animais. Tanto é que quando Adão dava nome aos bichos, ele não dava qualquer tipo de nome, né? Ele não chegava pro cachorro e ia dizer, rapaz, vou colocar o teu nome de Bilu. Não era dessa forma que funcionava. Porque quando ele vai dar nome a Eva, ele vai dizer, eu vou colocar o teu nome de varoa, porque do varão tu foste tomado, né? Então havia uma razão, uma lógica por trás, quando Adão nomeava os bichos, né? E até hoje os nomes, principalmente no latim, tem algum tipo de significado. A ideia é que quando Deus quis criar o homem, Deus quis criar um homem dotado, capacitado, para poder ali governar a sua criação. Quando o pecado entrou, isso acabou com tudo, né? Acabou tanto com o conhecimento de Deus, com relação ao homem, como atrapalhou a visão humana sobre aprender essas coisas via natureza, né? Agora, ou o homem se apega com a natureza e esquece de Deus, ou então o cara se apega com Deus e se esquece da natureza, né? Como se tivesse sido quebrado. E não é. A educação, como o John Milton coloca, ela vai nos dar o conhecimento sobre o universo que Deus criou. Ele vai nos dar o conhecimento sobre a geografia, sobre a história, né? A forma como Deus providencia. De tal forma que, quando você está estudando na escola, quando você faz um cálculo, quando você aprende alguma coisa errada, a educação vem para reparar aquela visão errada que você está tendo. Você está tendo uma visão errada sobre o seu corpo. Você está tendo uma visão errada sobre como nós chegamos até aqui. Você está tendo uma visão errada com relação à evolução do homem. Então a educação visa redimir. Eu acho que talvez essa não seja nem tanta a palavra correta, né? A não ser que a gente estivesse falando de outro assunto. Mas a educação vem justamente para corrigir o homem com relação à ignorância que ele tem, que ele nasce, né? Então, é uma coisa extraordinária, né? Liberta totalmente o homem para estudar à vontade, né? Para poder conhecer a Deus, para poder se dar bem, ser o melhor aluno, estudar até tarde sem ter um peso na consciência. Você está aprendendo ali as coisas de Deus ainda, né? Você não está afastado de Deus, é o contrário. E essa é a primeira coisa, né? Deus é o Deus da verdade. E a segunda coisa é que o estudo também ele vai nos capacitar para nós glorificarmos a Deus de outras formas. Por exemplo, seja no trabalho, que nós já estudamos sobre isso no livro, seja para servir melhor a sociedade, seja para servir na igreja local, seja para aprender a ler e interpretar corretamente um texto, como as escrituras. Então a educação ela vai nos dar armas para poder glorificar a Deus melhor. Você olha para a escritura, você vê isso em Moisés, quando Deus colocou Moisés ali pela providência para aprender as melhores coisas no Egito. Você vê Deus capacitando pelo Espírito Santo alguns homens para poder construir tendas, para construir ali o templo, né? A Bíblia vai dizer em Êxodo 35 que Deus deu o Espírito para dotar eles de todo conhecimento e sabedoria com relação àquele tipo de trabalho. Então olha isso aí, Deus deu o Espírito para isso, né? Então a gente percebe Deus capacitando os homens primeiro por meio do entendimento, do conhecimento, antes de delegar eles uma função real. Como, por exemplo, José, antes de ser um governador do Egito, o próprio faraó disse, rapaz, eu não conheço alguém onde o Senhor tenha dado tanta sabedoria, né? E José já tinha passado ali pela casa de Potifar, já tinha passado pela prisão. Então, o Senhor, por meio da educação, por meio daquilo que nós aprendemos, seja para nós sermos médicos, seja para nós sermos advogados, professores, para a gente trabalhar com impressão, não importa o nosso trabalho. A educação, o conhecimento é necessário para isso, para poder a gente consertar o caos que está ao nosso redor, que está à nossa volta, entendeu? Então,
essa visão puritana de educação é libertadora para qualquer estudante, qualquer pessoa que estude, seja estudante na escola ou seja estudante para sua própria profissão, independente de qual ela seja. Então, é por isso que é o momento, vocês podem ficar à vontade para perguntar para o Ailton aí, sejam as questões mais práticas ou não, para poder vocês aproveitarem esse momento o máximo possível, né? Fica aí meu comentário, Ailton. Excelente, irmão. E é interessante que quando a gente começa, eu falando particularmente de mim, né? Quando a gente conhece a teologia reformada, né, os puritanos influenciaram bastante, né, a tradição reformada, né? Cooperaram muito, né? Desenvolveram muitas doutrinas, né? Eu diria que melhor até que muitos reformadores, né? E foram pessoas bem dotadas, pessoas capazes. Então, quando a gente começa a estudar a teologia reformada, né? Quando a gente vê lá, conhece os 5 pontos do calvinismo, a gente não se contenta, né, só com 5 pontos, né? Eu, por exemplo, comecei ali nos 5 pontos, aí você vai para a história do Sínodo de Dort, aí você conhece o Sínodo de Dort, aí você quer saber por que aconteceu aquilo, aí você lembra, aí você fica sabendo que tem um rei da Escócia que não deixou que os puritanos ingleses participassem do sínodo, aí você vai, por que não? Aí você quer conhecer a história ali, aí você cai nos puritanos. Então, o bacana de estudar a teologia reformada é isso, que uma parte vai te levando a outra, né? Você não quer ficar só no raso, você quer crescer, você quer conhecer mais. E a doutrina reformada, ela não te dá conhecimento teológico, ela te dá um conhecimento histórico também. Aí você vê a cosmovisão cristã, como ela pode e deve influenciar você em todas as áreas da sua vida, né? Como você deve olhar para o seu trabalho como algo que glorifica a Deus, né? Como você deve olhar, né, para as coisas para o seu artesanato que você faz, né? Como isso pode glorificar a Deus. Então você vê todas essas facetas dentro da teologia reformada que eu vejo que em outros segmentos do meio evangélico brasileiro acabam deixando a desejar, né? As pessoas ficam mais na experiência, né? E são contra esse tipo de estudo, né? Fazendo interpretações até errôneas, né? Da Bíblia, né? De que o conhecimento ele apaga, né? Ali o Espírito Santo, né? Que a letra mata, essas coisas todas. Mas não, né? A gente vê que com os puritanos, não. O conhecimento ele é algo bom, né? O conhecimento ele é algo que ele tem seu valor, né? Ele não constitui, né, regra de fé e prática, né? Mas ele constitui algo importante nas nossas vidas, né? Porque quando nós adquirimos esse conhecimento, nós vemos que nós podemos glorificar a Deus com esse conhecimento, né? Nossa, então a teologia reformada, pelo menos em mim, né, ela despertou isso, né? Os irmãos aí, perguntas, comentários, fica à vontade. Sim, Rafael, o sentido de toda a vida cristã é esse, né? Nós devemos glorificar a Deus em todas as áreas, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, né? Seja no comer, né? Seja no beber, como Paulo fala, né? Nós devemos glorificar a Cristo, né? E nós devemos, e para dar o nosso melhor, né, nas provas, nós devemos estudar, né, nós devemos nos dedicar, né, e assim, né, nós também damos exemplo, né, de que
o cristão também ele deve ser um bom aluno, né? Ele não necessariamente precisa ser o primeiro, né? Mas ele tem que estar ali nas cabeças, né? E tudo que nós fazemos, né? O propósito do cristão é esse, né? De glorificar a Deus, né? E quanto o ímpio, né? Todas as obras que ele faz servem para a condenação dele.